Olá, queridos, a paz do Senhor. Aqui mais uma vez eu, Pastor Maicon, no Somente as Escrituras. E mais uma vez vamos estar aqui gravando conteúdo de rica edificação para a sua vida. Vamos estar aqui para trazer uma palavra robusta, verdadeira, não adulterada, mas firme, verdadeira, que edificará e fortalecerá o seu coração. Diante, irmãos, de tantos outros conteúdos que nos alimentamos, ficamos olhando horas e horas, tanto no Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, conteúdos talvez com teor de moralidade, que não enriquecem nada, e você vive aí nessa mesmice. E que esse conteúdo ele tem um objetivo: tratar o seu coração, te alimentar de algo verdadeiro, de algo esperançoso, de algo que mudará a sua vida. E nesse tempo presente, irmãos, como nós precisamos nos voltar para as Escrituras, para boas pregações, bons livros, voltarmos a ter uma vida de oração, voltarmos, irmãos, a ter uma vida de santidade, integridade, ter fome e sede de Deus, ter fome e sede de santidade. Uma geração, irmãos, que vemos hoje desinteressada muitas vezes, que menospreza, que despreza o culto público, despreza a palavra do Senhor, despreza pregações. Estamos vivendo um tempo diferente. Só que o que me traz alegria, que me encoraja, que é o tempo da pregação do Evangelho. É diante desse público, irmãos, é diante desse povo, talvez desinteressado, que o Evangelho tem que ser pregado. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Andando como sábios, aproveitando o tempo. Eu e você, nós temos que aproveitar o tempo a pregar o Evangelho, a anunciar a verdade salvífica, a anunciar as boas novas. É o tempo da pregação do Evangelho. É o tempo de nós pregarmos o Evangelho incansavelmente. E queridos, hoje eu gostaria de estar abordando com os irmãos a terceira igreja da Ásia Menor, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela estava inserida na cidade de Pérgamo, hoje a atual Turquia. E essa igreja estava em guerra com Cristo. Essa igreja estava casada com o mundo. Essa igreja, irmãos, ela tinha crentes fiéis até a morte e tinha crentes liberais. Tinham crentes que não participavam de nada que era oferecido fora dela, que eram fiéis à sã doutrina, à doutrina dos apóstolos, e tinha, queridos irmãos, dentro dessa igreja, que queriam estar dentro da igreja e queriam estar também com o pé fora da igreja. E Cristo estava em guerra com essa igreja. Só que nós precisamos entender o contexto histórico. A cidade de Pérgamo já foi a cidade capital da Ásia Menor, há 400 anos já foi a capital, uma cidade muito grande. A cidade de Pérgamo era uma cidade que tinha um centro cultural muito forte, a segunda maior biblioteca do tempo antigo. Ela só perdia para a biblioteca de Alexandria. Depois ela se torna a maior biblioteca de todos os tempos. O bibliotecário de Alexandria, ele vai para Pérgamo e ali ele assume a administração dessa biblioteca. A cidade de Pérgamo ela era alimentada para fazer esses livros pelo papiro dos egípcios. Era uma planta aquática, né, e era confeccionado pelos egípcios e era levada essa demanda à cidade de Pérgamo. Com o rei do Egito não querendo mais abastecer por conta de algum desentendimento a cidade de Pérgamo com papiro, o rei de Pérgamo confecciona o pergaminho, que era confeccionado ali com um material mais nobre, mais resistente, com couro de animal, né, com pele de animal. E ela se torna a maior biblioteca de todos os tempos, do tempo antigo. Ela tinha um centro de medicina mais avançado. Ela servia a um Deus onde essa cidade era a cidade que tinha um peso de idolatria maior de todas as igrejas da Ásia Menor. A cidade de Pérgamo era mais idólatra e tinha lá o deus Kulap, que era o deus serpente, o deus da cura. Então todos se convergiam a Pérgamo para serem curados. Esse Deus também era chamado de Deus da salvação, porque ele curava as pessoas.
O símbolo dele era serpente, né? Hoje na medicina, hoje na farmácia, nós vemos que o símbolo, né, é uma serpente, né? Relembrando lá o deus Esculápio. Então essa cidade tinha um peso muito grande de idolatria. No ano 29 a.C., a cidade teve o privilégio de construir um templo a César, que César, sendo um governador humano, queria ser reconhecido como uma divindade, como um deus. E ali, essa cidade teve o privilégio de também, dentro aí, estabelecer um templo a César, né, que queria ser reconhecido como Kyrios, Deus. Também, queridos irmãos, tinha lá um templo de Zeus, o deus grego, né, na mitologia grega, o mais poderoso. Essa cidade também tinha o templo de Zeus. Ou seja, irmãos, essa cidade era mais idólatra. E a igreja estava inserida aí dentro dessa cidade para proclamar o evangelho, para proclamar a verdade de Cristo. Não se sabe se foi o apóstolo Paulo que notou, existe forte indício que foi Paulo sim, porque Paulo era um missionário ativo dentro, na região ali da Ásia Menor, era muito ativo. Se não foi Paulo, foi um discípulo dele, então existe ali a pregação do evangelho através de Paulo, né? Eu acredito que foi sim o apóstolo Paulo que plantou essa igreja em Pérgamo. E queridos, nós podemos ver Cristo guerreando com essa igreja. Existe guerra. Você vai ver no verso 12, onde Cristo vai dizer ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem espada afiada em sua boca. Cristo está em guerra com essa igreja. Essa espada afiada, o livro de Apocalipse, ele é simbólico, extremamente simbólico. E não podemos ler ele de forma completa, literal, mas alegoricamente. E que quando Cristo diz que ele tem espada afiada em sua boca, o que ele está dizendo? Eu estou em guerra com vocês. Essa espada não é o evangelho, irmãos. Essa espada já é o juízo de Cristo. Cristo está como juiz aqui. Ele se apresenta a essa igreja em guerra. Não é como com o evangelho, mas em guerra com essa igreja. Aqui ele vai dividir com a sua espada com justiça. Ele divide com justiça aqui. Ele vai separar aqueles que são fiéis daqueles que não são. Ou seja, irmãos, ele está dizendo, aquele que tem espada afiada de 2 gumes, de 2 fios. O 13, eu conheço o lugar onde vocês habitam. Mais uma vez, Cristo repete o que ele repetiu às outras, né? Eu conheço a obra de vocês, eu conheço aqui, ele está falando, eu conheço o lugar onde vocês habitam. Não é um lugar fácil, onde está o trono de Satanás, onde está a sede mesmo ali. A cidade de Pérgamo, ela tinha sede, o trono de Satanás mesmo. O que conserva o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Onde Satanás habita. Ou seja, irmãos, aqui você pode ver que Cristo está dizendo, o lugar onde a igreja está inserida é um lugar difícil, um lugar de peso de idolatria, um lugar onde está constituído a base, o centro, né, vamos assim dizer, ali onde está a sede de Satanás, está ali na cidade de Pérgamo. A igreja tem uma árdua missão, uma difícil missão, ser fiel em meio a tantos outros deuses, ser fiel em meio a tamanha perseguição, ser fiel porque ali era o templo de César, onde ele queria ser reconhecido como Deus. Essa igreja tinha uma missão muito grande. Essa igreja ela tinha uma missão, talvez uma das mais difíceis, era essa igreja, porque o lugar onde ela estava inserida não era um lugar que ajudava, mas era um desafio. E ele vai dizer, irmãos, no verso 13, parte B, ele vai dizer nos dias de Antipas, meu fiel, minha fiel testemunha. Um dos pais da igreja vai dizer que Antipas foi um pastor, um líder muito influente da igreja, que não negou a Cristo, foi fiel até a morte. Como os gregos romanos, eles eram muito cruéis, afirma que esse homem ele foi lançado dentro de um toldo de bronze, que embaixo eles esquentavam ele com fogo, e ele foi morto, sufocado e queimado vivo. Ou seja, irmãos, o que aponta a isso? Que essa igreja tinha servos fiéis até a morte e outros que não eram fiéis até a morte. Eles não eram fiéis até a morte. Porque, irmãos, tinha alguns que estavam dando lado à doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão não era nada mais, nada menos do que
essa igreja começar a ter as festividades, a se misturar com práticas imorais, as festas pagãs, a se deleitar com o que o cristão que não se encaixa com a vida cristã e servir também a outros deuses. Balaão ele foi convocado por Balaque a profetizar maldições ao povo de Israel. Balaão, vendo que o povo de Israel era guardado por Deus Todo-Poderoso, disse: olha, não tem como eu amaldiçoar um povo que é abençoado por Deus. Não tem como nós vencermos eles porque é um povo muito poderoso em guerra. Está sendo sustentado pela mão do Senhor. Só que Balaão orienta Balaque de uma forma um pouco mais sorrateira. Não vai ser em guerra. Não vai ser em maldição que nós vamos conseguir corromper esse povo. Pegue as suas jovens moabitas e que elas venham atrair o povo hebreu e se coabitar com esse povo. Então, a estratégia aqui de Balaão era para que o povo viesse se corromper através da imoralidade sexual, se contaminando com outro povo, se casando com outro povo que não era da ordem de Deus. Aqui a igreja também, a doutrina de Balaão ensina as mesmas coisas. A imoralidade sexual com aqueles que serviam outros deuses, a comida que eles comiam era consagrada a outros deuses, eles se rendiam a outros deuses, pois a cidade de Pérgamo tinha muitos deuses, e o problema estava aí, irmãos. Como César tinha instituído ali o seu templo, a pressão era muito grande em cima dessa igreja. Ou seja, cada cristão que não conhecia César como Deus, esse cristão era morto, ou se não era morto, era proibido de comer, de comprar, de vender. Ele tinha que se inserir a esse sistema, senão não tinha como ele alimentar a sua família, sobreviver nessa cidade. Só que o problema está aí, irmãos. César queria que adorasse ele, não tinha problema se adorasse a Cristo. Poderia adorar a Cristo, ao menos se reconhecesse a ele como Deus. O povo cristão, sabendo quem era Cristo, jamais adoraria César e adoraria Cristo ao mesmo tempo. E tinha muitos, como Antipas, que eram fiéis até a morte e não se renderam a isso. E outra, uma parcela dessa igreja, não todos, já estavam dando lado a esse liberalismo, a essa doutrina que estava talvez destruindo essa igreja. Tinha outra prática também que era tolerada pela igreja de Pérgamo, que era a pregação, a doutrina dos nicolaítas. Aqueles mesmos que você lembra em Éfeso, que o pastor de Éfeso tinha um peso doutrinário muito grande. Ele tinha firmeza doutrinária. Ele dizia: não, os nicolaítas não têm voz aqui. Aqueles que dizem apóstolo não têm voz nesse púlpito. A igreja de Éfeso não tolerava, diferente da igreja de Pérgamo, eles toleravam. E ali estavam dando espaço aos nicolaítas a estarem ali deturpando o evangelho de Cristo com essas inverdades. E qual era a pregação dos nicolaítas? Que os cristãos tinham mesmo que se misturar com o povo, ser igual ao povo, que os cristãos tinham mesmo que o quê? Se misturar com sexo, a imoralidade sexual tinha que estar no meio dos cristãos, porque se eles serem iguais ao povo pagão, Deus o perdoará e eles alcançará esse povo para Cristo. É sendo igual a pregação, ou seja, a pregação dos nicolaítas era: você tem que ser igual a eles para que você venha conquistar a eles. E isso foi entrando na cabeça dos irmãos, foi entrando dentro da igreja, isso daí foi contaminando, deturpando o evangelho. E Cristo estava observando tudo isso, estava em guerra com essa igreja. Ele estava diagnosticando ali o problema da igreja de Pérgamo. Ele achou qual que era o problema principal: o trono de Satanás. E a igreja de Pérgamo estava inserida no pior lugar de todos. E ela estava dando lado a isso. Cristo disse, olha, no verso 16: portanto, arrependa-te, senão venho a ti sem demora, e contra ti pelejarei com a espada na minha boca. Ou seja, irmãos, Cristo dá uma chance ao arrependimento, mas não a todos, porque aqueles que já estavam na prática dos nicolaítas, aqueles que estavam na imoralidade, Cristo iria pelejar contra eles, guerrear contra eles. Cristo estava em guerra com essa igreja que estava casada com o mundo. Só que aqui o arrependimento era para a igreja toda, irmãos. Você percebe que ele diz arrependa-te. Ele não está dizendo arrependa daqueles que estão na prática, arrependa-se igreja. Por que, irmãos, que Cristo está dizendo para a igreja se arrepender? Porque aqueles irmãos que não praticavam as obras dos nicolaítas, nem a doutrina de Balaão, estavam se conformando
com aqueles que estavam praticando. Por exemplo, eu, pastor da igreja, eu sei que aquele irmão meu está lá praticando as obras nicolaitas, estavam lá na doutrina de Balaão. Eu falo, não, deixa ele lá e deixa ele aqui dentro da igreja. Eu não chegava a ele com a palavra de arrependimento, eu não chegava a ele com a palavra de disciplina, eu não chegava a ele com a palavra da verdade para que ele se arrependa. Não, eu me conformava, deixa ele se amoldar com o mundo. E aos poucos, irmãos, essa igreja estava o quê? Sendo mais e mais parecida com o mundo. Mais e mais ali sendo semelhante ao mundo. E Cristo estava em guerra com essa igreja. Ele disse, arrependam vocês que estão se conformando com aqueles que estão praticando as obras dos nicolaítas. Isso tem uma importância muito grande, traz um ensino muito grande para nós hoje, irmãos. É muito importante que nós vamos voltar para as Escrituras. Ter um ressurgimento às Escrituras, irmãos. Pois não podemos ser semelhante à igreja de Pérgamo. Temos que ser uma igreja diferente. A igreja de Atos só crescia em números quando ela foi diferente, com a pregação do Evangelho. Não tem como você crescer, fazer a igreja crescer de forma legítima sem a pregação do Evangelho. Não tem como a igreja ser nutrida com outra mensagem a não ser a mensagem da cruz de Cristo. Aqueles que vierem, irmãos, vão vir através do Evangelho. Essa ideia de que nós temos que ser iguais ao mundo, essa ideia que nós temos que fazer o que o mundo faz para atrair o mundo, essa ideia que nós temos que fazer festa na igreja igual a festa do mundo para atrair, isso não faz parte do que a Bíblia está dizendo, irmão. Precisamos de uma reforma, de uma ressurgência das Escrituras urgentemente. Não é tempo, irmãos, de nós perdermos tempo. Nós temos que aproveitar o tempo. Os dias são maus. O mundo está aí. A seara é grande. As pessoas têm que conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. Jamais, irmãos, temos que nos amoldar ao mundo e nos conformar com o mundo como igreja do Senhor. Mas com total integridade, irmãos. Devemos pregar o Evangelho sendo a diferença. Os puritanos eram homens, uma raça de crentes, irmãos, que jamais existirá na terra novamente. Os puritanos, eles eram pessoas diferenciadas no seu falar, no seu andar, no seu vestir. A santidade desses homens, eles buscavam por uma santidade. É um tempo, queridos, é um tempo da igreja começar o quê? A voltar para as Escrituras de forma legítima. A igreja de Pérgamo nos ensina muitas coisas. E a impressão que dá, queridos, que essa carta foi escrita hoje de manhã, para a realidade da igreja que temos hoje. A igreja casada com o mundo. Hoje, irmãos, nós vemos tantos escândalos na igreja, muitos vão dizer, não vou mais para a igreja. Não, porque o que tem na igreja tem no mundo. Eu digo a vocês, queridos, não em todas. Existem as verdadeiras igrejas que estão com o trabalho árduo de pregar o Evangelho. Existem as verdadeiras igrejas bíblicas, bibliocêntrica e cristocêntrica. Busque uma igreja de qualidade. Busque boas pregações. E seja bem-aventurado, seja edificado e fortalecido. É um perigo muito grande, irmãos, nós nos assemelharmos à igreja de Pérgamo. É perigoso. Cristo estava em guerra com essa igreja. Cristo estava com o seu juízo. Aqui era o juízo de Deus. Cristo guerrearia com essa igreja com a espada afiada na sua boca. Ele separaria com justiça aqueles que eram e aqueles que não eram. De fato, aqui ele o fez. Aqueles que eram de Cristo eram fiéis, mas estavam se conformando, eles tinham que se arrepender. Aqueles que já estavam na prática pecaminosa, eles iam receber a justiça. É um tempo de se arrepender, irmãos. É um tempo de voltarmos às Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. Que você venha se fortalecer através desse conteúdo. Oro que você compartilhe, curta e se inscreva nesse canal. Pois esses conteúdos aqui só tem um objetivo, irmãos. Esses conteúdos aqui só tem um objetivo: pregar o Evangelho. Que Deus os abençoe. Vivendo para Cristo e contribuindo para o seu Evangelho.